Olá! Hoje nós vamos falar da questão da imagem no livro infantil. Porque a gente não lê só o texto, a gente lê a imagem. E a gente precisa saber ler até para poder mostrar este livro para a criança, a gente ser mediador da leitura. Então hoje nós vamos ver aqui livros do André Neves, um grande ilustrador. Excelente ilustrador, que agora começou a escrever seus próprios livros. Então vamos lá. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Eu já tinha falado aqui deste livro que concorreu ao Jabuti e comentei muito a imagem. Eu vou deixar o link aqui do vídeo porque eu já comentei essas imagens. Uma das coisas que eu disse foi que só de olhar a capa, esses dois que estão aqui em cima de uma casa, tem um guarda-chuva, isso já indica muita coisa. Então a gente começa a leitura pela capa. E veja bem, essa análise deste livro aqui do André Neves, Manu e Mila, não vou dizer que é fácil, não é. Se fosse uma imagem publicitária, a gente teria uma objetividade, porque ela tenta convencer o leitor de alguma coisa. Aqui não, você tem imagens poéticas que não querem convencer, elas querem sugerir, fazer a gente imaginar, e isso é muito importante. Pense em você como adulto, você tem um problema. Se você é uma pessoa que consegue imaginar muitas coisas, a solução vai vir muito mais fácil. Agora, se você fica com aquela visão assim, como é que você vai achar a solução para o problema? Então, a imaginação é um grande trunfo do ser humano. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos aqui analisar este livro, imagem por imagem, a partir da capa. Bem, na capa, os dois personagens, Manu e Mila, estão dentro de uma flor, estão saindo de uma flor. Bom, isso nos faz pensar em pequeno polegar, que saiu de uma flor, e também nos faz pensar, da maneira como está desenhado aqui, em um útero. Né? Os dois estão saindo desse útero. E tem uma coisa ainda peculiar, que é esta flor aqui, que me parece que é uma flor que não existe na realidade. Então isso também vai fazer parte da análise. Vamos lá. Logo no começo do livro, tem aqui a imagem de flores, antes do livro começar. E se você prestar atenção, os personagens que vão ter no livro já estão aqui, bem pequenos. A Joaninha e um besouro. E para a criança, ela vê muito detalhe. A gente não vê, porque a gente quer ver as coisas mais importantes, mas ela presta muita atenção em detalhe. E aí o livro realmente começa. O jardim estava uma delícia, jardim florido, céu anil, brancas nuvens, sol macio. Temos a imagem aqui de duas colinas cobertas de casas. E essas casas dão uma aparência mais antiga. O que me chama a atenção é esse vazio no meio entre elas. E elas estão separadas, as duas colinas com casas, né? Porque vai subindo de um lado e vai subindo do outro. O que tem no meio? Não mostra nada, como se fosse apenas o sol. Mas dá a impressão de uma coisa que não pode ser transposta. Quer dizer, é uma imagem para ser interpretada e a criança não pode dizer tudo o que ela pensa. Vamos para a segunda imagem. Hoje é um dia perfeito para encontrar alegria, disse Mila. Manu abriu um sorriso. Mas onde se encontra a alegria? Perguntou ele. Os dois estão realmente no jardim. E a gente voltando um pouquinho, dá a impressão que é esse jardim maior aqui, porque seria o único tão grande que os dois estariam ali nesse espaço. Né? Os dois estão num banco, tem muitas flores em volta deles, tem um vaso. Eles querem saber
onde se encontra alegria. Bom, então aqui nós já fizemos a comparação da primeira imagem com a segunda, para descobrir onde que eles estão, em qual das casas que eles estão. Vamos para a próxima imagem. Os dois estão aqui juntos, a menina segura uma mangueira, a mangueira faz um coração, os dois estão dentro do coração e ela joga água para cima. A alegria pode estar em qualquer lugar, minha mãe falou, mas o mundo é tão grande, duvido que a alegria esteja aqui no seu jardim. Claro que está. Vamos ver quem encontra primeiro? Desafiou Mila. Temos também aqui algumas plantas muito bem desenhadas. E o que a gente interpreta? Os dois estão unidos pela emoção, porque eles estão dentro de um coração. A pergunta seria, por que eles estão dentro de um coração? Isso dá margem para muitas respostas. Por que ela joga água para cima? Vamos para outra imagem. A Mila está aqui no meio destas flores, que eu já disse que são flores muito diferentes. Você pode dizer, é uma rosa, essas flores são rosas. Eu acho que não, e depois eu vou explicar por quê. Ela está olhando uma dessas flores, porque dentro da flor parece que tem alguma coisa. Mila achava que a alegria estava escondida nas coisas pequenas, debaixo de uma pedra, em um pingo d'água, dentro de uma semente, nos lugares mais difíceis de procurar. Então ela está procurando dentro da flor. Note que a imagem não está se relacionando diretamente com o texto, porque o texto não fala de flores. O texto fala de pedra, pingo d'água e semente. Então, uma interpretação também é necessária. Por que ela está no meio das flores? Manu achava que a alegria estava entre as coisas grandes, perdida em uma imensa cidade, no alto de uma montanha, boiando no meio do oceano, nos lugares mais difíceis de procurar. Veja que os dois têm opiniões diferentes, porque ela diz que a alegria pode estar em lugares pequenos e ele achava que a alegria estava em lugares grandes. Então veja a diferença, ele está subindo no muro e dá para ver claramente que é um muro por causa dos vasos aqui no muro. Então se ele diz que a alegria só pode estar em coisas grandes, então ele precisa ir atrás dessa alegria, ele precisa pular o muro. E o jardim fica ali um pouco para baixo. Próxima imagem. De repente, os dois estão num jardim muito maior. Parece que o espaço se ampliou enormemente. Mila, você encontrou alguma coisa? Não, Manu, e você? Ele continuou em silêncio, sem resposta, como se a alegria fosse invisível. Eu já disse, Mila, a alegria está no mundo e o mundo é grande. A alegria está aqui, eu sei, insistiu ela. E eles estão olhando assim meio que para o céu, para o horizonte. Então ele, principalmente, olha mais para o horizonte. Ela, na verdade, está com o olho meio fechado. E aí tem essa imagem aqui de rosas desenhadas à perfeição, como se ele estivesse fazendo um desenho botânico. E tem outras flores também que podem ser identificadas. Agora, se ele desenhou essas rosas com perfeição, então será que aquelas outras flores que vieram antes, será que elas são rosas? Aí eu acho que não. Então eu acho que ele está usando sim a sua imaginação para criar uma flor que não existe. Eu não conheço essa flor que está na capa e que está algumas ilustrações atrás. Eu acho que ele criou realmente uma coisa imaginária. Próxima ilustração. Ainda havia muitos lugares onde procurar. Enquanto Mila olhava por baixo das pequenas folhas, Manu subiu no galho da árvore. Olhe, uma joaninha, disse Mila. Um besouro, disse Manu. Então, como ela acredita que a alegria está nas coisas pequenas, ela está procurando numa árvore pequena.
E como ele acredita que a alegria está nas coisas grandes, ele sobe em uma árvore muito grande. E é gozado que elas são assim, as folhas são muito parecidas. Só que ela prefere as folhas pequenas, ele prefere as folhas grandes. De repente, a coisa se transforma. Na próxima imagem nós temos o besouro, que antes, na imagem anterior, ele falava do besouro, mas não aparecia. Aqui aparece e ele fica minúsculo. E o besouro leva o Manu para voar. Ele está aqui no meio das folhas. Mila, olha só como meu besouro é lindo. Nossa, Manu, como é esquisito, nunca vi besouro assim. Ele veio de longe, Mila. Deve ter voado o mundo todo. Então aqui a gente tem um salto da imaginação. Realmente ele está fazendo uma coisa que só pode acontecer na imaginação. Próxima imagem. A Mila está voando sobre a Joaninha. A minha Joaninha é mais linda. Ela deve morar aqui no jardim. Você não acha, Manu? Acho sim, Mila. Será que ela tem medo de besouro? Veja que ela está voando em cima daquela árvore pequena, está voando em cima da Joaninha e, o que é mais curioso, as folhas estão voando. Pode ser o vento, mas pode ser a pura imaginação. Na próxima imagem, os dois voltam à sua dimensão normal. Um aponta para o outro o seu inseto. Ela mostra a Joaninha, ele mostra o besouro. Vamos ver se eles são amigos? Manu e Mila eram tão diferentes, discordavam em tudo, mas algumas brincadeiras eram irresistíveis. Quer dizer, eles começam a se entender, começam a querer brincar juntos e pensar nas mesmas coisas. Então, eles colocam o besouro junto com a Joaninha. E temos aqui um espaço bem amplo também, não tem limites para esse espaço. A próxima imagem, eles continuam num espaço muito amplo. Parece que o branco da folha ele dá muita amplidão, então eles estão num espaço cada vez maior. Quando o dedinho de Mila tocou a mão de Manu, a Joaninha bateu asas e voou. No mesmo instante, o besouro voou também. Acho que ele foi por trás. Acho que ele foi atrás dela, disse Manu. Mila sorriu. Os insetos desapareceram. Vamos brincar de dança do besouro? Como é? Perguntou Manu. Mila juntou suas mãos às de Manu e juntos começaram a girar. E veja que aqui voltam aquelas flores, que para mim são flores imaginárias. O besouro e a Joaninha estão ali de pé em uma flor, observando as duas crianças dançar. Então, tem um lado aqui mais real, que as crianças estão brincando, e um lado fantasioso, que são os insetos na flor, olhando as crianças. Próxima imagem. O zumbido bem baixinho era uma música feliz. E aqui nós temos os dois dançando. Então são várias imagens dos dois fazendo vários movimentos, que é exatamente uma dança. Temos a ideia de movimento, temos a ideia de diversão. E perceba que eles formam um círculo. Eles estão fazendo isso em círculo. A próxima imagem, o livro na verdade já acabou, é uma apresentação do autor. E aqui o autor diz: tenho me dedicado a criar histórias para equilibrar o pensamento com a sensibilidade. Quer dizer, a gente tem que interpretar sim. E os personagens, o besouro e a Joaninha, estão voando, indo embora. E na próxima página tem de volta o jardim, o besouro e a Joaninha. Quer dizer, como se eles fossem voltar para esse jardim. Com aquelas flores que são diferentes. Bom, tem muita coisa para interpretar, mas a gente pode lembrar o seguinte: o começo eram duas colinas separadas, com uma forma bem triangular. E o fim do livro são as duas crianças dançando em um círculo. E o círculo é símbolo de união,
de harmonia, de integração. Então, é essa passagem que interessa, da separação para a união. Também podemos perceber que no começo do livro tem muitos elementos concretos: o banco, o muro, o vaso, e no final do livro não tem nenhum elemento concreto, só tem as duas crianças que estão dançando. Quer dizer, não existem mais limites, porque elas se soltaram na imaginação e encontravam a alegria que elas estavam procurando no começo do livro. Então, eu espero que isso tenha iluminado e que a criança, que ela não pode ler palavras, mas ela pode ler imagens, possa ler o livro de uma maneira bem fluida, cheia de imaginação e de criatividade. Então volte daqui uma semana e a gente vai continuar vendo livros, lendo e analisando livros para crianças e jovens. Até lá!